Olá, moçada do Educar. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre coordenada geográfica. Lembrando que na aula passada nós vimos sobre a coordenada geográfica sobre os paralelos, não é isso? E hoje nós vamos dar continuidade nas coordenadas geográficas falando sobre os meridianos. Então, vamos lá. Olha só, eu coloquei para vocês uma definiçãozinha bem básica sobre o que é um meridiano. O que são meridianos? Olha só, são linhas imaginárias, olha aqui o nosso globo, ó. São linhas imaginárias na vertical, né? Que cortam a Terra no sentido norte e sul. Ou também posso dizer assim, do polo norte ao polo sul. Tá correto? Tá, certo? Tá totalmente correto. Então, o meridiano que eu tenho de referência para esses outros meridianos, que eu preciso ter referência para um, né? Olha só, isso aqui tudinho é meridiano. Então, para mim ter referência para os outros meridianos da Terra, eu tenho que ter um só, que ele exatamente é quem? O meridiano de Greenwich. Aí, se você me perguntar assim, mas professora, por que esse nome, Greenwich, né? Porque, gente, ele passa pelo Observatório Astronômico na cidade de Greenwich, em Londres. Olha só, o nosso observatório, certo? Ok? Coloquei aqui também para vocês o seguinte: os meridianos, eles também dividem a Terra ao meio, certo? Só que ele divide a Terra de uma forma contrária em relação aos paralelos, não é isso? Na sua forma o quê? Vertical. Então, nós chamamos de hemisfério ocidental, o que está a oeste, e o hemisfério oriental, o que está a leste. Ok, gente? Olha só o nosso meridiano de Greenwich. O que é a longitude? A longitude nada mais é do que a distância medida em graus de qualquer lugar da Terra ao meridiano de Greenwich. Medidas em graus? Como assim, professora? Vamos voltar aqui os nossos slides. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Medidas em graus. Não é isso? Então, os nossos meridianos, eu vou olhar para cá, ó. Ó, que ele varia de zero, que é o meridiano de Greenwich, a 180 graus, tanto a oeste como a leste, também de 0 a 180 graus, certo? Vamos lá. Gente, o meridiano oposto, olha só, o oposto que eu de Greenwich, ele é chamado de linha internacional de data e tem longitude de 180 graus. 180 graus, certo? Que é o ponto máximo de distância da Terra, certo? É os 180 graus. Então, assim, a longitude, ela é essencial para que a gente possa saber, né, e diferenciar o horário de qualquer lugar na superfície terrestre, né? Todos nós sabemos, né, que as horas elas se diferenciam de acordo com os lugares. No caso, a leste é para mais e a oeste é para menos, não é isso? Então vamos ler aqui, ó. Os meridianos são indicados por graus, né? Mostrei nessa imagem aqui e na outra imagem passada também, que ela varia de 0 a 180 graus a partir da linha de Greenwich, tanto a leste como a oeste. Então, apesar de todos os meridianos dividirem igualmente a Terra, convencionou-se utilizar o de Greenwich, cidade inglesa, como ponto divisório entre o Oriente e o Ocidente. Não é isso? O Ocidente e o Oriente. Beleza? Então, vamos lá. A partir do cruzamento de paralelos e meridianos, podemos localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Podemos, qualquer ponto. Olha só, eu coloquei para vocês aqui algumas letrinhas, de A a E. A, B, C, D, E. Esses pontos aqui, gente, esse cruzamento, tanto do paralelo como do meridiano, isso aqui, esse pontozinho aqui, onde está esses pontos, nós chamamos de
coordenadas geográficas, certo? É o cruzamento das duas linhas imaginárias que eu tenho. São chamadas de coordenadas geográficas. Beleza? Também coloquei aqui para vocês também outra imagenzinha, olha só, coloquei também outras letras, né? De acordo com os nossos continentes, não é isso? Olha só, olha aqui, esse grau aqui eu utilizo para os meus paralelos, não é isso? E esse grau aqui embaixo, que ele pode estar aqui embaixo como aqui em cima, eu utilizo exatamente para os meus meridianos. Olha só, o meu ponto de partida, se eu for calcular meu meridiano, eu tenho o meridiano de Greenwich, que é o meu ponto zero. Se eu for calcular os meus paralelos, eu tenho como ponto de referência quem? A minha linha do Equador. Vamos lá, gente, cuidado para não se atrapalhar, beleza? Então, para que a gente possa fixar melhor, certo? O que nós acabamos de aprender, eu coloquei aqui para vocês um exercíciozinho bem simples. É beleza ele, olha só. Lembra lá daqueles pontos, certo? Eu peguei aqui uma imagenzinha da internet bastante interessante, eu achei, né, bem legal. E também ele colocou, olha só, aqui, a nossa rosa dos ventos. Então, gente, para a gente poder saber calcular a coordenada geográfica, eu preciso saber de quê? Eu preciso saber da minha latitude e da minha longitude. Mas vamos lá, olha só, olha a questão. Qual a coordenada geográfica do ponto C? Ele quer qual ponto? Ele quer o ponto C. Olha aqui o ponto C. Eu tenho o A, o B e o C. Ele quer quem? O ponto C. Então vamos lá. Como eu já sei que para mim poder calcular a coordenada, eu preciso saber da latitude, a longitude, então vamos lá, vamos pegar lá como referência a minha latitude. Como é que eu calculo ela? Vamos lá. Eu tenho que partir como ponto de referência quem? Quem? A minha latitude, que é quem? Meu paralelo, não é isso? Os meus paralelos aqui, ó, meus paralelos, não é isso? Então eu tenho que levar como ponto de partida a linha do Equador. Tá aqui ela de vermelhinho, ó, que é quem? Meu ponto zero. Então, eu vou olhar em que grau o meu ponto C da questão, né, que ele está pedindo, em que grau ele vai estar. Isso no meu paralelo. Vamos lá. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui. Opa, então ele vai estar o quê? A 30 graus, né? A 30 graus. Olha só, tá aqui os 30 graus, certo? Isso de acordo com a minha latitude, beleza? Agora vamos para a nossa longitude. A nossa longitude eu tenho que levar como ponto de referência quem? Olha só, tá aqui de verdinho, né? Nosso meridiano de Greenwich. Então eu vou olhar para cá, não é isso? Né? Para esses graus aqui de cima. Então vamos lá. Partindo do meu ponto de Greenwich, que é o zero, eu vou olhar em que ponto, até onde o meu ponto C que ele quer, ele vai estar. Olha só. Opa! Então ele vai estar onde? No grau 60 graus, certo? Então, 60 graus. Agora, vocês têm mania de apenas colocar assim, ó, gente, ó, 30 graus e 60 graus. Não especifica exatamente a direção. E a direção, ela é bastante importante, certo? Para mim calcular minha latitude, eu sei que eu vou ter ou ao norte ou ao sul. Os meus 30 graus está onde? De acordo com a linha do Equador. Então, tudo que está acima da linha do Equador é o meu norte. Então, vai ser 30 graus o quê? A norte, não é isso? A norte. E a minha longitude, né? Eu tenho que levar em consideração a quem? Os meus hemisférios, né? Que no caso é quem? Meu leste e meu oeste. Olha só. Então eu vou olhar para cá. Então, o meu ponto C, ele vai estar de que lado? Do lado leste ou do lado oeste? Logicamente que ele está do lado o quê? Leste. Então é 60 graus a leste. Beleza, gente? Espero não ter complicado. Tá? É muito fácil, gente. É só olhar exatamente em que graus cada um tá. Agora, para mim poder saber, eu preciso saber o que é um paralelo e o que é um meridiano. Paralelo, ele vai calcular o quê? A minha latitude.
o meridiano vai calcular o quê? A minha longitude, beleza? Então, vamos para frente. Coloquei aqui para vocês umas definiçõezinhas, certo? Latitude, distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Portanto, apresenta uma variação de 0 grau a 90 graus. Pode ser norte ou sul, a depender do hemisfério que estiver localizado. E a minha longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do meridiano de Greenwich. Portanto, apresenta uma variação de 0 grau a 180 graus. Pode ser ocidental ou oriental, a depender do hemisfério que estiver localizado. Beleza? Vamos lá. Para frente. O GPS. Quem não sabe o que é um GPS, né? No caso, os pais que têm carro, né? Ou então mesmo precisa ter carro, o carro não precisa ter GPS, alguns já vêm instalados, outros não. Outros pais utilizam o próprio celular, os smarts, né? Entre outros. Então, hoje nós podemos nos localizarmos, né? Graças a Deus, a partir do GPS. Então, o GPS, gente, ele é muito utilizado principalmente nas navegações. Ele se baseia onde? Nas coordenadas geográficas, nos paralelos e nos meridianos. Olha só, nosso planeta Terra, em volta dele está quem? Os satélites. Então, são os satélites que enviam informações, certo? Para esse equipamento, o GPS, certo? Lembra lá do navio, né, que eu falei que você viajou com a família em alto mar? Pois é, olha só, eu coloquei aqui, eu só achei um carro, não achei um carro, achei um navio, mas tem os dois ao mesmo tempo. Então, assim, para que possam, né, localizar você em alto mar, precisa se localizar quem? A latitude e a longitude do ponto em que o navio se encontra, né? E cruzar, fazer exatamente o quê? As coordenadas geográficas. A partir dos meus paralelos, que é quem? A minha latitude, não é isso? E a minha longitude a partir dos meridianos. Eu fazendo esse cruzamento, eu tenho exatamente os meus pontos de referência onde você vai estar. Então, GPS, gente, certo? Ela é uma sigla inglesa, que significa o quê, ó? Sistema de Posicionamento Global, certo? Ele funciona com auxílio de quem? Acabei de dizer lá, né, no outro slide, né? Através de satélites, né? Eu tenho equipamentos de vários modos. Isso, de acordo com a evolução do tempo, ele vai o quê? Vai variando. Ele vai o quê? Ele vai se modelando, vai ficando mais moderno. Onde alguns GPS que nós temos hoje, no caso os mais caros, eles podem nos dar até mesmo a altitude, beleza? E a altitude? O que é a altitude? É a distância vertical medida entre um determinado ponto qualquer a nível do mar. No nível do mar, portanto, a altitude é zero. Ponto utilizado como referência para medir a altitude de um lugar. Pronto, então aqui, ó, o nível é o que? É zero. Mas eu coloquei aqui para vocês um exemplozinho aqui de uma montanha, né? Olha só, a sua altura é a distância entre o cume e o sopé. Tá aqui, ó, vamos lá, medir a altura. Tá aqui o cume, que é o ponto mais alto, certo? Da minha montanha, até o sopé. O que é o sopé? É a base da montanha, certo? É a base da minha montanha. Tá aqui, ó. Sopé, coloquei aqui para vocês. Ó. É a base da minha montanha, certo? Já a altitude é a distância entre o cume da serra e o nível do mar. Olha só, tá aqui o cume, né? Ou então chamado pico, até quem? O nível do mar. Olha só, olha a variação dos metros, ó, a altura e a altitude. Olha só a variação. Beleza? Um exemplo assim também mais fácil para vocês. Aqui é mais massa.
Lembra o filme Homem de Ferro? Aí, o Homem de Ferro aí que vocês, ó, todo mundo com certeza já assistiu esse filme. Lembra na hora que ele vai subindo, 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 e ele vai congelando? Pois é isso que acontece em relação à altura. Quanto maior a altura, menor é a temperatura, vai o que vai congelando, certo? Olha só, por isso que ele foi o quê? Congelando. Quanto mais ele subia, mais ele ficava o quê? Congelado, certo? E para finalizar, gente, eu coloquei um exercíciozinho que na aula passada eu tinha esquecido do nosso livro didático, onde você vai executar as atividades da página 27 à página 30 do seu livro didático. Beleza? E na próxima aula nós vamos corrigir essa atividade. Aguardo vocês aqui no próximo videozinho, certo? E um cheiro no coração de vocês. Beijo!